Falando em novela, hoje vamos ter mais um capítulo da novela Blusinhas da Shine, lá no Senado, não é? Ah, Rodrigo sim. Pacheco. Essa faz Rodrigo parte Pacheco. daquela que não foi combinada, né? Já começou. Exatamente. Rodrigo Pacheco hoje prometeu para hoje colocar em votação o PL do programa Mover, que na verdade tem aquele bendito jabuti, melhor dizendo, que estabelece a taxa de 20% para as compras abaixo de $50. A expectativa é que, de fato, esse projeto passe lá no Senado. E aí, joga de novo a confusão para o governo federal. Lula vai vetar? Lula não vai vetar? Vai ter coragem de vetar? Vai escutar a Janja? Não vai escutar a Janja? E aí, Rodrigo Oliveira? Vai dar algum Desculpa. palpite? Eu não sei, da outra vez eu passei vergonha, falei que a Câmara não ia aprovar, aprovou, e eu tive que vir aqui falar, realmente, eu estava errado. Mas é assim mesmo, viu, gente? A gente pode errar, faz parte, faz parte. E é importante também reconhecer quando está errado, é assim que a gente melhora. Pelo menos essa é a minha visão. Mas olha só, essa história da chininha aí, da taxação aí da blusinha, como o pessoal gosta de chamar, deve passar no Senado. O que tem de mais complicado ali tem uma medida também que entrou no contrabando, né, o tal do jabuti, que fala sobre conteúdo local para exploração de petróleo, e algumas pessoas são contra. O problema é que se mudar o PL, ele tem que voltar para a Câmara, e aí, enquanto ele estiver tramitando, ele deixou a MP que fazia ele valer, deixou de valer na sexta-feira passada. O governo tem pressa, porque tem alguns incentivos fiscais ali que o governo considera importante. Então tem isso, e também o relator parece que descobriu que tem uma história lá, que também entrou como jabuti, que é um incentivo à produção de bicicleta, que o pessoal lá da Zona Franca de Manaus não gostou muito. Vocês sabem que o lobby da Zona Franca de Manaus é extremamente forte no Congresso, e aí estão discutindo se muda ou se não muda isso. Voltando para a taxa da blusinha, é aquilo, né? Lá atrás, em março do ano passado, o Lula falava, olha, é um absurdo esse pessoal não pagar imposto. Depois, a popularidade foi caindo, caindo, caindo. Ele falou, aí até a Janja, naquela época, falou, olha, vocês são muito horríveis. Vou dar uma aula para vocês sobre tributação e economia. Quem paga o imposto é a empresa. Nunca se ouviu tanta asneira, tão pouco tempo, em um tweet tão curto quanto foi aquele da Janja na época. E agora está todo mundo contra, porque, poxa, descobriram que o brasileiro não quer pagar essa taxa. Tentaram emplacar uma pesquisa dizendo, não, quem paga, quem faz compra na Shein é classe A e B. Que até me deixou, falei na época, me deixou muito preocupado, porque se a classe A e B está comprando na Shein, é sinal que a gente está bem mal mesmo das pernas, a economia brasileira está em frangalhos. Mas parece que isso não era verdade, era mais uma dessas fake news. E aí agora o Lula falou, olha, se aprovar eu veto, mas parece que não é bem assim. Parece que o Lula vai topar porque era 60% e agora é só 20%. Então, amigo, ninguém vai mudar a taxa, o limite de importação isento para quem viaja de avião, né? Pode ser na classe econômica ou na primeira classe, tem 1.000 doletas, R$ 5.000 isentos. Traz para cá. Trazer qualquer coisa do exterior, praticamente qualquer coisa. Tem algumas proibições aí na Receita Federal, mas aí são proibidas, não interessa o preço. Mas se for só o preço, o problema é sem cobrança de imposto até $1.000, R$ 5.000. Mas essa taxação da Shein para compras até $50 é que vai acabar com aquilo que o Haddad inventou, que é o super rico. O super rico está comprando uma blusinha mais ou menos na Shein e agora não vamos deixar. Vamos taxar o super rico, porque enquanto isso o pobre pode ir de avião para os Estados Unidos, para Miami, para Orlando e voltar com $1.000 de compra isenta. Assim é que a gente vai fazer a economia crescer e o pobre florescer. É assim que o nosso querido matemático, o truquista da República Brasileira, Fernando Haddad, está tentando engambelar todos vocês.
PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre. Rapaz, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços, chegou a 2,3 trilhões de reais. 2,3 trilhões de lulas, na linguagem das ruas, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE. O desempenho, segundo algumas agências, representa aí uma retomada do crescimento econômico. Você concorda, meu caro Rodrigo Oliveira? Sim, olha só que coisa, hein? E é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Eu já vou explicar por quê. O Brasil está crescendo, esse é o plano do governo Lula. O brasileiro, o Brasil, a economia brasileira está pujante, está respondendo aos estímulos que tem recebido, mas, e aí, lá vem o mais, né? Tem aquela coisa toda. Mas assim, vamos lá, a parte boa disso. Estamos gerando mais emprego, a economia brasileira deve passar a ser a 8ª maior economia do ano, né? Do planeta, segundo o FMI, até o final do ano, na frente aí de Itália e Canadá, se não me falha a memória. Estamos gerando mais emprego, a renda do brasileiro também está crescendo, o desemprego está caindo, isso são todas ótimas notícias, obviamente. Qual é o mas? Né? Sempre tem um mas. O mas é o seguinte, vocês lembram que lá o nosso querido Roberto Campos Neto, que segundo alguns é um cavaleiro templário do governo Bolsonaro, cuja função é atrapalhar o governo Lula, né? Porque os governos populistas, eles sempre precisam dessa rivalidade dicotômica e fácil da população entender. É o bem contra o mal, o rico contra o pobre, o branco contra o preto, o hétero contra o homo, e assim vai. E aí ficou fácil de colocar a culpa toda no Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central está com aquele pessoal todo que foi escolhido pelo governo passado. Inclusive o Manteiga teve a desfaçatez de falar numa entrevista ontem para a Bloomberg que ele é a favor da independência do Banco Central, mas todos que estão lá devem ser indicados pelo próprio governo. Quer dizer, isso é tipo, eu sou super tolerante, viu, gente? Tolero todo mundo que tem a mesma opinião que eu, né? Isso assim é ser tolerante. Mas vamos lá, o lado ruim disso é que para o Banco Central, nos modelos do Banco Central, o crescimento econômico indica pressão sobre o mercado de trabalho, sobre a renda, que é exatamente isso que eu estava falando, aumento de emprego, aumento de renda, e isso vai gerar inflação lá na frente. Essa é a visão do Banco Central. Está certo, está errado? Ninguém nunca sabe muito bem, mas é essa a impressão que o Banco Central tem, e ele acha que esses números podem desancorar ainda mais as expectativas de inflação. O que isso quer dizer? Que os agentes econômicos, agentes de mercado, vão começar a achar também, por esse mesmo raciocínio que eu falei agora, que vai ter mais inflação lá na frente. E aí começam a prever mais inflação. O problema da previsão de inflação é que se eu imagino que vai ter mais inflação, eu aumento meu preço hoje para não ter problema lá na frente. Quando eu faço isso, eu faço com que a minha previsão se torne autorrealizável. Por isso, o Banco Central dá tanta atenção à tal das expectativas. Então, isso pode levar a uma revisão dos juros para cima, dos juros futuros para cima, e isso é ruim para todo mundo. Por que o Banco Central faz isso? É porque o Banco Central está nessa cruzada bolsonarista para destruir o governo Lula? Talvez, né? Tudo é possível. Não acho que seja isso, quero deixar bem claro, mas o Banco Central faz isso porque, para trazer a inflação para a meta de 3%, ele precisa diminuir o ritmo da economia. Por que a economia crescendo pode gerar mais inflação? Tem uma coisa que o pessoal gosta de falar, que é o tal do hiato do produto, que é o quanto a indústria consegue produzir sem ter que aumentar o preço, sem aumentar o preço. Por quê? Porque ela tem capacidade ociosa. Essa diferença aqui é o tal do hiato entre o que ela produz e o que ela pode produzir. Como o hiato do produto, segundo o Banco Central e alguns economistas brasileiros, está muito curto, está muito fechadinho, se houver muita pressão, né, da renda por mais produto,
a empresa não consegue produzir e aí ela vai aumentar o preço, novamente gerando inflação. Então, é aquela coisa que a gente fala, nem tudo são flores, mas o lado bom disso tudo é que tem mais gente empregada, tem mais gente ganhando mais, e isso, obviamente, é bom. Os próximos trimestres ainda devem ser de crescimento, mas um crescimento um pouco menor. E aí a gente tem que olhar tudo com calma e carinho. Não é sobre Bolsonaro ou Lula, não é sobre o bem e o mal. Todas as decisões que a gente toma na vida, elas têm repercussões, às vezes que a gente planeja, às vezes a gente não planeja, e elas acontecem de qualquer maneira. Então, as coisas não são tão simples quanto às vezes as pessoas querem fazer parecer para vocês, tá bom? Eu espero não ter complicado mais ainda, espero ter deixado um pouquinho. Com certeza não. Ô, Rodrigo Oliveira, vamos só para a gente fechar rapidamente. Tem um post que foi feito hoje pela manhã sobre o estrago de manteiga na Braskem, né, que ações da empresa despencaram quase 3% após o ex-ministro da Fazenda dizer em entrevista que foi sondado para o conselho. É o efeito manteiga na vida do cidadão, não é, rapaz? Quem pensa que o manteiga só cria problemas para Dilma e para o PT, o cidadão, né, o acionista também está sentindo o efeito do Guido Manteiga, não é isso, meu querido? Eu vou fazer um trocadilho horroroso aqui, vocês me perdoem, mas o manteiga é aquela batata quente do PT, do Lula, que ele quer colocar em algum lugar. E aí, quem não se derrete com manteiga, né? Uma batata quente com manteiga sempre se derrete. A Braskem acabou caindo mais 2,50, mas vale aqui a ressalva que é o seguinte: nessa conversa, isso foi uma entrevista para a Bloomberg, a mesma que eu acabei de citar. Nessa conversa, o Manteiga estava se referindo a março. Em março, vocês vão lembrar, primeiro o Lula tentou uma vaguinha para o Manteiga. Vamos do começo, vai. No primeiro, tudo era trevas, e aí dividiram luz, né? Deus falou Fiat Lux, a luz apareceu, e agora o Manteiga tem que arranjar um emprego. Aí o Lula falou: olha, vai para o Banco Mundial. Não deu certo. Para o BRICS. A pessoa, não, põe a Dilma, porque a Dilma precisa, né? Onde será um bom lugar para a gente colocar a Dilma? Aí alguém teve a ideia, longe. Pô, longe onde? Lá na China. E lá se foi a nossa querida Dilma de primeira classe, vocês vão lembrar. Aí depois dessa história, olha, esse presidente da Vale a gente não gosta, vamos colocar o Manteiga. Aí o Lula descobriu que não é mais o Estado brasileiro que é dono da mineradora brasileira. E aí veio essa história de, não, então põe ele no conselho da Braskem. Na época a Braskem também desabou, e o Manteiga estava defendendo, estava lembrando que ele tinha sido consultado pela Casa Civil para uma possível vaga lá na Braskem, e ele disse que estava à disposição, né? Nós sabemos que ele está à disposição, né? Afinal de contas está aí atrás de uma posição, digamos assim. Então, está à disposição. O mercado reagiu como se isso fosse uma nova notícia, e aí a Braskem acabou retrocedendo ali o preço das ações nas 2,50 e acabou fechando 2,60 e acabou fechando perto de 1,40 de queda, mostrando que o Manteiga continua a ser uma iminência parda na economia brasileira, porque parece que o Lula quer colocar ele em algum lugar. Então, se prepare aí. Se você tiver uma vaga na sua empresa, avise, porque o Manteiga está precisando de uma ajudinha. O Lula está aí empenhado. Aliás, eu acho que está mais empenhado nisso do que na articulação política. Empenhado em levar o Sim. Manteiga para algum lugar.